Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia 8 de agosto de 2019, estamos na 18ª semana do Tempo Comum e lembramos hoje de São Domingos de Gusmão, presbítero, feito memória. E a cor litúrgica é a branca. Rapidamente, quem foi São Domingos de Gusmão? Ele é da ordem dominicana, dos dominicanos. Ele foi contemporâneo de outro santo muito importante, Francisco de Assis. Contudo, São Domingos de Gusmão estava na região da França, região de Languedoc, no qual ele ficou mais conhecido por combater as heresias dessa região. E era uma heresia de ordem gnóstica e maniqueia. São Domingos de Gusmão também é lembrado porque ele tinha visões com Nossa Senhora e devido a esse povo herege, nessa região, que a luta era muito intensa, São Domingos teve uma visão de Nossa Senhora entregando o Santo Rosário, dizendo que com o uso daquela, entre aspas, arma oracional, ganharia toda e qualquer batalha. É importante também verificar dentro da biografia de São Domingos de Gusmão outras visões que ele teve com Nossa Senhora, em que Nossa Senhora combatia violentamente o demônio. Então eu não vou me estender muito aqui nesse áudio, mas procure saber mais sobre a história de São Domingos de Gusmão, fundador da Ordem dos Dominicanos. E eu também tenho que deixar uma observação aqui. Eu sou formada em História, pela Universidade Federal do Paraná, não atuo mais. E a respeito das heresias da região do Languedoc e dos heréticos, da região dos cátaros e tudo, cátaros e patarinos, os albigenses, existem muitos trabalhos de ordem secular, na ordem da historiografia, a respeito desse embate, dos que hoje eu chamo de hereges, contra os homens da Igreja Católica da época. Historiadores, inclusive, muito conhecidos lá na França, Le Rolla-Durie, entre outros discípulos, eu falo discípulos da historiografia de Le Rolla-Durie, eles escrevem muitos artigos a respeito, obras que se tornaram até best-sellers assim, lá na Europa, que depois chegaram no Brasil. Então quem caminha nessa área da intelectualidade secular vai reconhecer um pouco esses trabalhos. Depois que eu me voltei para os assuntos da Igreja Católica, eu tive que mudar bastante a questão da visão da Santa Inquisição que aconteceram nas regiões europeias e até aqui no Brasil também. Nesse caso, existe até um livro da editora Cleófas, a editora do professor Felipe Aquino, a respeito da história das Inquisições. É o olhar da Igreja Católica a respeito da Santa Inquisição. Porque senão a gente fica muito focado num dos lados da coisa, Eu só conheci o lado secular, o lado violento, o lado que fazia julgamentos que pareciam ser desatinos, pareciam ser injustos e que queimavam as pessoas ou jogavam as pessoas no rio, por exemplo. Inclusive existe uma obra chamada Martelo das Feiticeiras, que era um manual dos inquisidores de como que deveriam agir durante um processo da Santa Inquisição. Então, realmente, na forma intelectual, há esse embate. E por que eu estou levantando essa questão bem no dia de São Domingos de Gusmão? Muitos historiadores consideram que a Ordem dos Dominicanos foi a ordem de inquisidores mais violenta que a história teve.
foi uma das, né? Existem outras ordens de presbíteros e ordens religiosas que também agiam dentro do Tribunal da Santa Inquisição. Mas é necessário ter, assim, como direi, né? Que isso não afete a nossa fé, certo? De repente você topa com um livro sobre a Santa Inquisição. Primeiro, verifique quem é o autor. É um autor secular? Ele é um historiador de renome, mas de uma linha secular? De repente ele é um ateu, ele é um pagão? Então ele vai ter realmente esse direcionamento de colocar como vilão a Santa Igreja Católica. É lógico, né, e aqui eu vou também dizer, que infelizmente sempre existirão filhos da Igreja Católica que infelizmente vão agir de muita violência e infelizmente maldade no coração. Isso em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer contexto, seja histórico, local, regional, de uma cidade específica, de uma questão herética também. E até hoje a gente está vendo esses embates assim de pessoas que querem levar os seus próprios interesses, que são filhos da Igreja Católica, com uma posição alta, e que fazem, mandam e desmandam, né? Inclusive é esse tanto de polêmica que existe em torno do Papa Francisco, de alguns cardeais, que a gente vê essas paixões acirradas em torno, né, de figuras dos filhos da Igreja Católica. Mas o que eu quero deixar claro é que isso não afete a nossa fé perante Jesus Cristo, perante a Cátedra de Pedro, perante a figura de alguns santos católicos, que antes de ser santo foram filhos da igreja, eram homens, né, porque perfeito é só Jesus Cristo, sempre reitero, vou reiterar aqui, e diante de sua imperfeição, muito provavelmente devem ter usado de violência, sim, mas eles estavam a serviço de um Deus maior, né? E tem que se observar os dois lados da questão, certo? Eu digo isso porque quem é da área de humanas, principalmente gosta de história, vai topar com esses trabalhos desse autor que eu falei, outros autores também, principalmente da linha historiográfica francesa, né, de produção historiográfica lá da França. E a gente não pode esquecer que os franceses, a grande maioria, principalmente a intelectualidade de lá, eles são muito delineados nos conceitos da Revolução Francesa. E também devemos entender que eles são anticlericais, por essência, por excelência também, devido a esses séculos que eles passaram diante da luta entre a nobreza, a igreja, né, e a ordem dos cavaleiros. É só para deixar claro a situação, né? Então, por conta disso, durante a minha formação acadêmica, muito se discutia a respeito de São Domingos de Gusmão, que ele era, né, é uma ordem violenta na parte da questão da Santa Inquisição, só que com o tempo, e à medida que também eu fui me achegando, né, a Igreja Católica, ao Senhor Jesus Cristo, aí eu tive que mudar um pouco, aparar as arestas com relação a algumas pessoas na figura da pessoa humana, que é São Domingos de Gusmão, Santa Teresinha do Menino Jesus e outros santos que eu costumo estudar, ou de repente que eu cito aqui. Certo? Porque eles estavam imbuídos na fé, eles estavam lutando por algo maior. Né? Então, de repente, você tem algum preconceito com relação a algum santo, por favor, não tenha. Tá ok? Bem, então vamos para a liturgia da palavra. A primeira leitura de hoje está no livro de Números, capítulo 20, versículos de 1 a 13. Naqueles dias, toda a comunidade dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, no primeiro mês, e o povo permaneceu em Cádiz. Ali morreu Maria, e ali mesmo foi sepultada. Como não havia água para o povo, este juntou-se contra Moisés e Arão, e levantando-se em motim, disseram: Antes tivéssemos morrido quando morreram nossos irmãos diante do Senhor. Para que trouxestes a comunidade do Senhor a este deserto, a fim de que morrêssemos nós e nossos animais?
Por que nos fizeste sair do Egito e nos trouxestes a esse lugar detestável, em que não se pode semear e que não produz figueiras, nem vinhas, nem romãzeiras, e além disso não tem água para beber? Deixando a comunidade, Moisés e Arão foram até a entrada da tenda da reunião e prostraram-se com a face em terra. E a glória do Senhor apareceu sobre eles. O Senhor falou então a Moisés, dizendo: Toma a tua vara e reúne o povo, tu e teu irmão Arão. Na presença deles ordenai a pedra, e ela dará água. Quando fizeres sair água da pedra, dá de beber à comunidade e aos seus animais. Moisés tomou então a vara que estava diante do Senhor, como lhe for ordenado. Depois Moisés e Arão reuniram-se à assembleia diante do rochedo, e Moisés lhes disse: Ouvi, rebeldes, poderemos acaso fazer sair água desta pedra para vós? E levantando a mão, Moisés feriu 2 vezes a rocha com a vara e jorrou água em abundância, de modo que o povo e os animais puderam beber. E então o Senhor disse a Moisés e Arão: Visto que não acreditastes em mim para manifestar a minha santidade aos olhos dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que lhe vou dar. Estas são as águas de Meriba, onde os filhos de Israel disputaram contra o Senhor, e ele lhes manifestou a sua santidade. Palavra do Senhor. O responsório de hoje está no Salmo 94, com o refrão: Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemo-nos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Aclamação. Mateus capítulo 16, versículo 18. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O evangelho de hoje está em Mateus 16, versículos 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali permaneceu a seus discípulos. Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias, mas outros ainda dizem que és Jeremias ou algum dos profetas antigos. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que estás no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no 3º dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Desculpe. Há muitas coisas a pensar na liturgia de hoje, desta quinta-feira. Mas o mais importante
que devemos pensar, que eu vou pontuar tanto na primeira leitura quanto no Evangelho de hoje, é a seguinte questão: como que estamos, eu e você? É um convite para nós meditarmos, não é uma coisa não são fardos que eu estou jogando nas suas costas. A partir da leitura orante, né, e eu utilizo, além da leitura orante, da Lectio Divina, eu me utilizo também do método, a Bíblia do meu dia a dia, do Monsenhor Jonas Abib. Né? Aí vem a questão: o que eu posso estar meditando nesse dia de hoje, no dia de São Domingos de Gusmão? Como que estamos nos comportando diante do Senhor? Estamos louvando Ele todo dia, agradecendo, mesmo tendo problemas? Ou estamos reclamando das cebolas do Egito, reclamando que está faltando água, reclamando que a vida está uma droga? O que está acontecendo no nosso coração? E aí no Evangelho de hoje é interessante observar essa questão que Pedro se apresenta. Uma hora Pedro revela, sob a ação do Espírito Santo, que Jesus é o Messias. Mas depois ele, preocupado com o que pode acontecer com o futuro, lá na frente, com o Senhor Jesus Cristo, Pedro egoisticamente fala: Senhor, que Deus não permita que certas coisas aconteçam com o Senhor, que o Senhor não morra, que não ressuscite, né? Pedro pensa que está fazendo bem, ele está sendo egoísta, de forma egoísta e humano. E o que Jesus diz? Uma hora ele fala, né, você está sendo iluminado, você reconheceu que eu sou o Messias, mas porque o meu Pai revelou a você. Aí logo na sequência, quando Pedro tenta, entre aspas, mostrar que quer proteger o seu mestre, porque é uma atitude humana de Pedro, Jesus diz: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Jesus reconhece que Pedro está agindo de forma egoísta e humana. Pedro acha que está tentando fazer o bem ao proteger o seu mestre, né? Ao falar, repreender Jesus ainda. Né? Quem somos nós para sair repreendendo Jesus? E Jesus sabe que a vontade do Pai é que Jesus precisa, o Filho único do Deus Pai Eterno, precisa passar por toda a paixão, crucificação e morte para poder ressuscitar ao terceiro dia, para se cumprir uma promessa, uma grande missão de salvação que o Deus Pai Todo-Poderoso está querendo nos dar, né, naquele momento, naquele contexto de Jesus. Então fica essa reflexão: como estamos nos comportando? Não tem problema a agir de forma humana e até egoísta, mas devemos estar abertos ao Santo Espírito Santo para que ele nos revele, de fato, qual é a vontade dele em nossas vidas e a verdade, porque Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Aqui termina, então, meu ponto de vista pessoal e essa reflexão que eu compartilho com vocês. Como eu expliquei no começo do áudio, falei um pouquinho de São Domingos. Vou terminar o áudio que ficou um pouco longo, mas eu vou ter que terminar dizendo que eu coloquei naquela pasta pública chamada Ser Católico alguns vídeos interessantes. E eu, infelizmente, vou ter que avançar um pouquinho a mais nos segundos aqui, nos minutos desse podcast, porque eu estava até meditando esses dias a respeito das palmas na missa. E graças a Deus, sob a emoção do Espírito Santo, aquele casal, né, que era da Canção Nova, que saíram, que é Deia e Tiba, eles têm um canal aqui no YouTube, resolveram fazer um vídeo sobre esse assunto. Eu amei. E aí eu coloquei esse vídeo para vocês assistirem aqui na minha pasta pública. E também eu consegui achar o vídeo da palestra do Padre Rufus. Então, quem acompanhou o áudio de ontem, daí durante essa semana, eu comentei a respeito do Padre Rufus. Ele era padre exorcista, faleceu, mas que vinha muito na Canção Nova. Então, para quem não conhece as palestras dele, eu sugiro que você busque lá no Canção Nova Play, no baú deles, né? Acho que eles têm um cardzinho dizendo que baú de pregações, alguma coisa assim, para vocês estarem verificando o que o Padre Rufus tratava, do que ele falava. E ele não é assim, aquela pessoa enérgica como o Padre Léo de Betânia, mas como não há mais como ter pregações do Padre Léo, porque também faleceu, de repente você já viu todas as pregações do Padre Léo, né?
ou de repente você não gosta do Padre Léo, sei lá, acontece. Mas procure conhecer quem foi o Padre Rufus. Vale muito a pena. E eu achei justamente o comentário que ele faz do evangelho de ontem, né, da mulher cananeia. Né, porque no final a mulher cananeia foi tão insistente. E hoje, que eu estou gravando o áudio na quarta-feira, eu fui na novena e o padre lá fez uma homilia aqui na igreja que eu fui, dizendo que os judeus chamavam os cananeus de cachorro mesmo. Eram desprezados pelos judeus. Por isso que Jesus tem essa postura. Nossa, mas será que Jesus era preconceituoso, né? Não vem ao caso ficar meditando a respeito. Mas Jesus ainda é educado ao falar, né? Não cabe bem dar o pão que é dedicado aos filhos aos cachorrinhos. E aí a mulher cananeia, não, au, 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 fica latindo, né? Insiste mesmo, dizendo, não, mas a gente come também as migalhinhas. Ela queria uma migalhinha do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus se compadece e diz, sua fé é muito grande. Né? Então, ela insistiu, ela tinha fé de que o Senhor Jesus podia fazer algo em prol da sua filha, também cananeia, e realmente acontece. O Senhor Jesus faz com que o milagre aconteça. Certo? Então, são esses vídeos que eu coloquei. Amanhã fica a indicação de outros canais do YouTube, tá ok? Uma ótima quinta-feira para todos. Fiquem em paz na proteção de Nossa Senhora e vamos meditar, né, sobre a paixão, morte de cruz e ressurreição do Senhor Jesus, né? Vai ser muito mais proveitoso do que ficar falando mal de nossos irmãos aí dentro da Igreja Católica, tá bom? Paz e bem a todos.